Em depoimento a Sérgio Moro, Lula se contradiz sobre a relação do ex-tesoureiro do PT, João Vaccari, com o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. O ex-presidente disse que não sabia da amizade entre os dois, mas em seguida alegou que pediu para Vaccari marcar uma reunião com Duque. O ex-presidente Lula se fazendo de vítima, professor Vila. Bom dia. Bom dia. Nessa fala especificamente, ele queria saber do Renato Duque se era verdade um boato que estava ocorrendo, que ele estava recebendo propina e tinha conta no exterior. Ele era uma espécie de fiscal da nação. Aí, para perguntar para o Renato Duque, ele usou o João Vaccari para marcar com o Duque essa conversa. E ele disse que desconhece a relação de amizade, que é explícita, todo mundo sabia, entre João Vaccari Neto, tesoureiro do PT, que está preso e já condenado, vale destacar, com o Renato Duque, que é aquele que na semana passada, no depoimento nós assistimos, que tem vídeo e tal, assombrou o Brasil com todas aquelas revelações que vinculam Lula como comandante máximo da organização criminosa. No depoimento, vale lembrar, longo de quase 5 horas, o que nós assistimos foi um presidente muito nervoso, muito tenso, né? Que quis estabelecer um debate com o juiz e perdeu, porque o juiz não aceitou. Sérgio Moro, a qualquer momento, estabelecer um debate que não é um caso. Lula é réu e Sérgio Moro é o juiz do processo, né? Agiu de forma muito ponderada o juiz, fazendo todas as perguntas mais que necessárias, e a defesa do Lula, a estratégia qual é? Que já foi feita por Mulay, José Carlos Mulay, o amigão do Lula, aquele que deu 12 milhões, recebeu 12 milhões do PT para dar 6 milhões ao PT de Campinas e 6 milhões ao PT de São Bernardo para comprar o silêncio. No caso de São Bernardo, do Ronan, empresário que estava chantageando Lula e Gilberto Carvalho sobre a morte de Celso Daniel. O Mulay tinha dito no dia anterior que a compra do terreno do Instituto Lula tinha sido uma ideia de Dona Marisa. A estratégia agora foi, com o presidente ontem, a mesma coisa, imputando todos os crimes à Dona Marisa. Ela virou uma investidora, ela decidiu os rumos da família e, por incrível que pareça, o presidente, numa empreiteira do tamanho da OAS, uma das maiores do Brasil, se deslocou ao Guarujá para vender um apartamento para o Lula. Quer dizer, o poder de convencimento do presidente, ele imagina um delírio, né? Que fosse possível alguém acreditar que um presidente de uma empreiteira, uma das maiores do Brasil, ia virar corretor de imóveis exclusivamente para o Lula para vender o imóvel. Em suma, tudo que ele apresentou como defesa, as negativas, as metáforas, e você fica assistindo e fica imaginando como é que esse homem convenceu o Brasil. A pergunta é essa: como é que esse homem tem mais de 30 anos de vida política? Como é que ele ganhou 4 eleições presidenciais? Né? 4 eleições, 2002, 2006, 10 e 14. 10 e 14 com uma paspalha. Como é que esse homem conseguiu enganar tanta gente? As metáforas, o primarismo, os erros de português, o ar criminoso, o ar hipócrita. Ele é um fraco, é um covarde, ele não honra as calças que veste, ele imputar a defunta ao crime, é uma coisa inacreditável, a cara de pau dele, né? Em suma, e os erros, e os 600 milhões, em certo momento, que ele começa a falar em 600 milhões de desempregados, 600 milhões de desempregados, mas o juiz falou, mas só se for na China, né? Como é possível? E só num setor da economia brasileira, e ele disse que o desemprego é devido à Operação Lava Jato, falou em 600 milhões, ele é louco, é desequilibrado, mas mais do que isso, ele é o maior criminoso da história do Brasil. Então, naquele PowerPoint, eu vou sugerir do procurador Deltan Dallagnol substituir naquele famoso PowerPoint. Não é mais o Lula no meio, é a Dona Marisa. Essa senhora que sequer falou bom dia em 8 anos como primeira-dama, que não conseguia falar lé com cré, ela era presidente do Brasil, porque ela decidia tudo em nome, a vida política do então presidente. Então, nesse sentido, em resumo, em termos jurídicos, ele está condenado. Ele sabe que está condenado. Acabou. As provas são irrefutáveis e nós conhecemos as provas porque elas foram divulgadas para todos nós, né? E externamente mostrou que ele não mobiliza mais ninguém. Foi um fracasso, os 40 mil. Cadê o exército do Stedler? Né? Cadê o exército da CUT? Dos 40 mil, tinha 4 mil. Apesar de todo o gasto financeiro, foi um verdadeiro desastre. E no final o discurso dele fora foi pífio. Ou seja, Lula é um cadáver político. É um cadáver, ele não tem a presença política que
ele gosta de dizer que tem, que setores da mídia gostam de dizer que ele tem, e que essa antiga oposição, especialmente o PSDB, formado também por fracos e covardes, que transformaram o Lula num poder que ele não tem. Não tinha no passado e não tem hoje. Eu pergunto, por exemplo, no momento como a gente vive, onde está Aécio Neves? Né? Onde está? Escondido? Né? Ou seja, deram ao Lula um poder que ele não tem. Ele não só não será candidato em 2018, porque estará na lira da ficha limpa, condenado em segunda instância, ou até preso, como também, se for candidato, vai ser fragorosamente derrotado. Ontem, as metáforas foram de um primarismo, foram de botequim, de cachaceiro, né? Foi um desastre. Eu assisti todos os vídeos, acompanhei, li todos os comentários que foram feitos pela imprensa e tal, e, na minha opinião, né, aquilo foi um verdadeiro desastre. A mobilização, que a ideia era criar uma grande mobilização em Curitiba, fracassou também. E a exposição que ele fez foi pífia, ou seja, aquilo não ajudou em nada os seus advogados. Ele está condenado pelas provas apresentadas, não como perseguido político, mas é justiça. Chegou a hora. E o juiz, volta a dizer, Sérgio Moro agiu com absoluta tranquilidade. Não transformou aquilo num embate, não era um debate, nem um embate, era um simples interrogatório de um réu, que passou pela presidência da República. Agora, eu me envergonho de viver num Brasil, me envergonho que um homem como esse ganhou 4 eleições presidenciais. Eu tenho vergonha dos brasileiros. Eu, pelo que eu vi, confirmou-se tudo aquilo que falei aqui. Foi um ato normal do processo. Como disse o professor, o juiz muito sereno, tranquilo. E o acusado negou a autoria, que é o que lhe cabia. E a questão, e as explicações foram pífias. A do Renato Duque, não dá, né? Vamos lá. Ele dizia que estava preocupado com a informação que ele recebeu que o Renato Duque estava roubando e que tinha conta no exterior. E aí ele pediu para o Vacário fazer a triangulação para ele conversar com o Renato Duque. Quer dizer, ele virou uma espécie de fiscal da nação. Você imagina o Lula? Agora, foi um desastre, nervoso, não conseguiu articular as falas, ou seja, aquela história do grande orador, tudo aquilo não existe. Lula, como eu disse 300 vezes, é um tigre de papel. Transforma o Lula no que ele não é. Ele não tem poder algum. Não aparece. Pode pegar qualquer instituto vagabundo aí, vai inventar pesquisas que são falsas, que não representam a realidade. Ele morreu politicamente, é um cadáver ambulante. E juridicamente, que é que nos interessa, nos 5 processos, ele será condenado, é inevitável. As explicações que ele deu sobre o duplex, quando ele recebeu o documento fraudado, que eles fraudaram a ata do condomínio, né? O documento estava na casa dele, ele não sabia porque estava na casa dele. Foi ridículo. Ele perguntava, pífio. Tá assinado? Não tá assinado, então não sei o que estava fazendo. Não tá, estava na casa dele, ele não sabia tal. Em suma, o conjunto de todo o depoimento, o interrogatório foi brilhante, ocorreu o que deveria ocorrer. Alguns falavam, mas o Lula tem de sair preso. Que sair preso? É um momento lá do processo, não é de sair preso, né? Seguiu, porque ele quer justamente que ferem de alguma forma a norma legal para que ele se diga perseguido político. Essa é a ideia. Aí vai recorrer à corte de São José da Costa Rica, vai fazer um barulho. Caiu do cavalo. O juiz agiu tranquilamente, inclusive fez uma introdução mostrando a ele o que estava ocorrendo. Tal. Ele estava hiper nervoso. E volto a dizer para concluir, a mobilização em Curitiba, cadê o exército do Stedley? Cadê o exército da CUT? Não existe, é pífio. Da mesma forma como dissemos aqui que no impeachment ele falou que ia pôr fogo no Brasil, o que aconteceu no impeachment? Nada. Eles não mobilizam mais ninguém. Então chega de dar ao Lula uma importância que ele não tem. E ele só tem essa importância política hoje porque, volto a dizer, setores na mídia constroem o Lula do que o Lula não é, e os que estavam na oposição no passado e que hoje estão no governo, grande parte deles são medrosos, fracos, covardes e traidores da pátria, porque só ocorreu o impeachment por pressão popular. Porque se nós fôssemos esperar a gloriosa elite política, o glorioso Congresso Nacional, Dilma estaria na presidência da República e Lula na Casa Civil em 2018 na presidência, reeleito em 22 e colocaria um posto em 26. Esses criminosos só saíram do poder, e o criminoso de São Bernardo especialmente, porque nós, brasileiros, bem nos mobilizamos. E não esses fracos covardes, né, que não honram a calça que veste, que é essa porcaria da elite política brasileira.